O dinheiro não é bom e nem é ruim. O dinheiro ele é fruto da vida, ele é fruto do seu tempo, ele é fruto do seu trabalho, ele é fruto das suas habilidades, ele é fruto de tudo que você construiu. E ele é fruto de todo o seu melhor também. A gente não troca a vida para ganhar dinheiro. Antes de começar a falar esse ponto de vista que eu trago, né, esse que é fruto da minha experiência, como eu coloquei há pouco, eu gostaria de ler um texto do livro da Beatriz Del Picchia e da Cristina Balieiro, Círculos de Mulheres, as Novas Irmandades Femininas. Eu sou uma das entrevistadas, e é bem interessante porque tem um capítulo só falando sobre essa temática que eu estou trazendo aqui hoje, tá? Então, esse subcapítulo fala o seguinte: investimento, remuneração e outras formas de energia de troca. Se você é uma condutora de círculos de mulheres, deve encarar isso como uma profissão como qualquer outra? Se você vai frequentar um círculo, como avaliar se o que é cobrado, seja quanto for, é justo? E aí elas colocam assim: não há uma resposta simples a essas questões, por dois motivos. Primeiro, pelo fato de que os círculos de mulheres abarcam um amplo leque de atividades. Segundo, porque o caráter idealista dos círculos torna mais complexas as questões financeiras envolvidas no assunto. Tá? Sobre o primeiro motivo, já vimos que o que chamamos de círculo de mulheres tem formatos, propósitos e propostas extremamente variados. Abrangem de círculos mais terapêuticos ou com jeito de curso ou mais livre, os mais soltos, os encontros de mulheres e as redes de solidariedade feminina. Alguns dos problemas relativos à cobrança decorrem de que nem sempre é fácil determinar exatamente a fronteira entre esses tipos de círculo, a natureza do trabalho e o tempo que exige da condutora, as condições de viabilização do espaço a ser ocupado, etc, etc, etc. Para falar do segundo motivo, o caráter idealista, precisamos lembrar um pouco da história que contamos no capítulo 1. Aí você compra o livro e lê o capítulo 1, tá bom? Os círculos sempre existiram como manifestação espontânea de apoio mútuo feminino. E no século XX eles se reinventaram. Cadê que eu perdi aqui? Na forma de grupos de mulheres reunidas especificamente para discutir sua condição. Esses grupos foram fundamentados para o desenvolvimento do movimento feminista, que também tem a aspiração idealista de construir um mundo melhor em vários sentidos. Abre aspas, o feminismo é há muito tempo, vírgula, uma utopia, fecha aspas, Tiburi 218, página 32. Faz parte dessa utopia a ênfase a valores mais solidários e menos predadores em relação ao dinheiro. Jean Shinoda-Bolle, inclusive, associa o movimento feminista aos criadores de cultura, segmento da população adulta dos Estados Unidos, que, segundo ela, tem como valores a empatia e a solidariedade. Ela diz que esses indivíduos são mais altruístas e menos cínicos que os outros americanos, preocupam-se mais com a autenticidade pessoal, com a ecologia global e com o bem-estar de todos os povos do mundo. Assim, o caráter utópico dos círculos, sua história, função de apoio mútuo de mulheres e sua ligação com valores idealistas do movimento feminista fazem com que as condutoras não tenham uma postura materialista e financista em relação à vida. Ou talvez elas tenham entrado nesse caminho justamente por não terem essa postura. E aí ela conta e cada uma das entrevistadas vai dando o seu ponto de vista, tá? Então tá na página 109 do livro Círculos de Mulheres, as Novas Irmandades, da Beatriz Del Picchia e da Cristina Balieiro, do qual eu sou uma das entrevistadas, tá? Vamos lembrar, hoje existem muitas mulheres que começam com rodas de conversa em torno de algumas causas super importantes,
Em trabalhos voluntários, como, por exemplo, parto humanizado, questões de gênero, trabalhos sociais. Outras começam de maneira muito informal, com amigas, com o grupo da escola, da faculdade. Outras ainda fazem muitos trabalhos voluntários. Não tem nenhum problema aqui, tá bom? Existem outros tipos de círculos também, como os círculos que trabalham o xamanismo, esse resgate do sagrado feminino, que são feitos com mulheres, são lindos e são importantes. E eu espero que aconteçam, assim como eu faço muitos trabalhos em que tem esse caráter também humanitário, tá? A minha profissão, eu trabalho com isso também, mas eu faço muitos trabalhos também abertos, tá? Estarmos juntas, estarmos unidas, nos acolhermos, darmos risada, sairmos com as amigas, isso é maravilhoso, é curativo e, obviamente, faz bem para o nosso coração. Hoje a gente está fazendo isso só online. E, embora sejam muito bons esses encontros informais, será que as mulheres vão me escutar? Às vezes sim, muitas vezes não. A gente pode estar entre amigas conversando, e é bem provável que uma delas esteja presente e escute, mas pode ser que não, porque eu entro para elas de um lugar comum, é natural. Então, a minha fala está conectada a essa amizade que eu tenho com o grupo. Então, é uma fala igual a todos do grupo. Aí não é um local, nem seria adequado uma fala profissional, porque a gente está falando sobre a profissionalização do que a gente está vendo hoje. Porque se você está cobrando para fazer um círculo de mulheres, você pode dar mil desculpas, mas você está colocando aí uma roupagem de que esse é um trabalho profissional, ou deveria ser, tá? Então, vamos lá. Quando você monta algo para suas amigas e você quer cobrar esse trabalho, né? Você talvez esteja confundindo as pessoas. Porque às vezes você não vai nem levar algo preparado, tá? E na realidade, nem talvez as pessoas precisem tanto da tua ajuda ali, tá? O que é importante é você saber olhar e ver, vou trabalhar com um círculo de mulheres? Quero fazer um círculo de mulheres com as minhas amigas. Não, eu quero continuar com esse trabalho, só profissionalmente. Lembrando que é diferente você construir um trabalho profissional e transformador com mulheres. Por quê? Porque quando você constrói um trabalho, você vai em busca da tua cura individual, né, fazendo um trabalho simultaneamente, vai em busca da tua autenticidade, você acaba tendo que ter uma postura específica. E isso implica em você estudar, em você se capacitar, em você planejar o seu trabalho, em você ter instrumentos que você possa levar para um círculo e numa série de outras coisas. Não é simplesmente um encontro espontâneo e intuitivo, que é muito bom fazer. Eu sempre faço online, encontro com as minhas amigas de faculdade, minhas amigas que eu tenho contato, para bater papo. A gente traz questões, mas ninguém tem que resolver nada para ninguém, tá? Então, quando a gente está prestando um serviço que merece ser qualificado e planejado, a gente está incluindo a nossa intuição feminina. Mas é importante a gente lembrar que não basta, é muito importante, mas não basta ser mulher para trabalhar com mulheres. É preciso saber conduzi-las e ter aquilo que eu chamo que é a clareza e um propósito sobre aonde, ou melhor, sobre onde nós queremos levá-las. Então, o que acontece quando você começa a trabalhar com mulheres e não encara isso como um trabalho profissional? O que pode acontecer? O que você acha que eu recebo de relatos nas minhas mentorias, nos meus trabalhos, né? Será que a postura é diferente de uma mulher que faz um trabalho profissional? E o que pode ser diferente aí? O que difere?
Tem um e-book que eu fiz, que é como montar o seu primeiro círculo de mulheres. Ele já foi distribuído em várias redes sociais aí, né? Não sei quantos, acho que a gente teve 8.000 e-books baixados, tá? É muita gente que baixou. E eu falo um pouco sobre isso, tá? Depois eu vou colocar à disposição o link para vocês baixarem. Você tem que mandar um e-mail, aí você recebe a baixa. Sim, gente, claro que muda a sua postura, o propósito e a própria forma de conduzir o trabalho. Em primeiro lugar, é importante observar quantas mulheres em trabalhos voluntários ou informais ou com amigas entram facilmente numa posição de salvadoras, por exemplo. Vocês nunca perceberam isso? No fundo, muitos trabalhos que acontecem informais, pelas respostas que eu estou tendo em mentoria, pelas pesquisas que estão sendo feitas, essas mulheres querem salvar todas as mulheres das suas próprias dores. E o resultado disso é, por exemplo, levar para casa os problemas dessas mesmas mulheres, entrar no papel ou no arquétipo, na personificação da mãe, ou em outras posturas equivocadas que têm consequência, tá? E isso é sério, isso é muito sério, porque isso torna o seu trabalho o quê? Muito pesado, muito pesado. É comum essas mulheres narrarem para mim que saem do trabalho carregando o mundo todo nas costas, se sentindo o quê? Responsável, tendo que resolver a vida do outro. Não funciona assim. Nessa postura, mesmo que a gente tenha todo o amor, toda a gentileza, toda a boa vontade para transformar, para ajudar, no fundo, a gente está tirando o quê? A autonomia das mulheres, porque a gente está querendo fazer por elas. Nessa postura, quando a gente quer salvar uma mulher, a gente não consegue ver a força dessa mulher, tá? Como que ela, né, pode ser uma facilitadora, uma guardiã de círculo de mulheres, uma agente para que a outra mulher se conecte com a sua própria força, se ela chega num papel de que ela acredita que nenhuma das mulheres ali tem condições de sair, tá? Então, se o seu trabalho está pesado, é importante você olhar para isso. Esse é um alerta importante, é um sintoma, para que você perceba que provavelmente, sistemicamente, você pode estar fora do seu lugar. É como se fosse um aviso no nosso corpo, que está finalizando que algo está fora do eixo, que não está bom, que não está fazendo bem. E quanto temos que caminhar para entender que o desejo de salvar outra mulher, ou qualquer outra pessoa, e aqui tem uma verdade psicológica nisso, fala mais sobre mim mesma, sobre as minhas necessidades, sobre as minhas próprias dores não curadas, do que sobre a outra mulher. Mas como que eu vou ter esse parâmetro, Soraya? Né? Qual o caminho que eu devo percorrer para deixar de salvar as mulheres e passar a criar um ambiente orgânico, um ambiente favorável para que as mulheres possam desenvolver o autoconhecimento, tomar posse das suas qualidades, das suas capacidades e buscar, então, a sua própria transformação, sem entregarem para mim a função de realizar isso. Sabe, gente, não basta você querer apenas ser uma facilitadora e trabalhar na liderança ou como guardiã de círculo de mulheres. O teu desejo, ele é muito importante, mas ele não vai sustentar, ele não sustenta. Por quê? Porque a sombra vai emergir e você não vai saber como lidar. Então, eu falei no encontro anterior e venho falado em todos, vocês podem ter escutado eu falado isso de várias maneiras, que a gente precisa primeiro tomar posse da nossa própria história, conectar com o nosso centro, para que a gente possa tomar a decisão de uma maneira didática,
trazer elementos que possam orientar outras mulheres nesse mesmo caminho. E é essa mulher centrada que constrói, que ajuda a construir esse caminho de transformação. Ou seja, o que você precisa para criar com mulheres uma relação de autonomia, ao invés de uma relação de codependência emocional, é trabalhar simultaneamente a sua cura, o seu processo de individuação. Se você não fizer esse trabalho de olhar para dentro, você vai ter muita dificuldade em lidar, em integrar, em manter o círculo de mulheres. E quando eu falo sobre olhar para a sua própria história, eu falo, sim, de algo que muita gente me questiona, que é se reconciliar com a sua mãe e com as outras mulheres da sua origem. Eu fiz uma live só sobre isso, as constelações familiares e o círculo de mulheres. Inclusive, eu dei uma meditação nas duas que eu fiz sobre essa temática. Então, você precisa se liberar dessas grandes feridas emocionais, né? Porque pronta, ninguém nunca vai estar, a gente vai ter sempre que resolver algo, mas você precisa se liberar para você poder estar disponível para as mulheres. Disponível para quê? Para escuta terapêutica, pode não ser terapia, mas pode ser terapêutica. Para conexão com essas mulheres. Ao invés de estar ali, aonde, né, vamos lembrar do círculo, o fio condutor é o trabalho. Aí a facilitadora vira o centro do círculo. Ela vai para o centro do círculo. O assunto é ela, tá? É só ela. Então, é muito importante você respeitar a sua própria história para que você possa respeitar as dores, os dramas, a escolha de cada uma das mulheres que buscam o seu trabalho, para você se colocar no seu lugar daquilo que eu gosto de usar muito, né, que é o educador, que é o agente de transformação, sem querer sair salvando, sem querer sair consertando o mundo ou as outras pessoas. Se posicionar é fundamental, mas o outro tem o direito de escolha. Então, quando você começa a se perceber, quando você começa a se colocar, quando você começa a resolver as suas questões internas, naturalmente, os princípios sistêmicos que você traz no trabalho para agir em você e por você, você se recoloca no seu lugar. Você traz consigo essa potência da mulher que você é, uma mulher restaurada, uma mulher reconciliada. Né? No capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, do Patinho Feio, tem muitas técnicas e muitos exemplos do que é uma mulher ferida, né? Ela traz o exemplo das mães, né? Do complexo materno, mas a nossa tendência, se a gente não resolver, é o tempo todo querer salvar ou querer assumir esse arquétipo da mãe. E esse não é um bom lugar, tá? Vocês já foram em algum círculo de mulheres em que a facilitadora, eu conto muito a minha história nos meus trabalhos. Eu sou uma contadora de histórias. Eu fui iniciada dentro de uma tradição do xamanismo matricial e não porque eles me iniciaram como contadora de histórias, mas porque o dom que eu trago é a contação de histórias. Então, é natural que eu conte as minhas histórias, os meus exemplos. Eu só posso falar sobre mim. Né? Eu não posso ficar contando história o tempo todo de outras pessoas. Eu preciso preservar a história de cada um. Quando uma pessoa permite que eu conte a sua história, eu conto. Mas é chato quando um facilitador vira o centro das atenções. Não é ali o lugar. Então, ele não está levando isso como uma profissão. Não é só porque somos mulheres que nós estamos prontas sempre para trabalharmos com mulheres. Não é simplesmente porque você se transformou que você está pronta para ajudar outras a se transformarem. São coisas um pouquinho diferentes. E você vai precisar das duas coisas. Estar sempre num processo de transformação e de autoconhecimento.
para que você possa construir um trabalho com mulheres e para você conduzir. Teve uma pessoa que escreveu na minha página, assim, no Instagram: eu não quero liderar mulheres, eu quero apenas estar entre elas. Mas é exatamente isso que eu faço. Eu estou entre elas, mas eu trabalho com isso. Então, essa liderança feminina, que é o tema de uma das lives que a gente vai fazer, que é a liderança Shakti, vem de um lugar aonde eu sou parte do círculo também. Mas eu conduzo um trabalho em que eu estou trabalhando e eu não sou o centro. O centro é o próprio tema, por exemplo, eu vou trabalhar com ciclos femininos. O tema, o que está no centro do círculo, é a temática, é o fio condutor. É a proposta de que um círculo é um movimento mundial evolucionário e revolucionário, social, político, espiritual e econômico. Não eu. Eu posso contar a minha história com a minha ciclicidade, assim como cada uma pode trazer. Tá? Então, embora a nossa transformação seja fundamental para a gente conseguir construir um trabalho com mulheres, a gente precisa ter aquilo que eu falei na live anterior, que é um trabalho autêntico, verdadeiro, único e diferente ao mesmo tempo. Você precisa mergulhar na tua história, reconhecer as suas habilidades. E um bom trabalho, ele é fruto da sua capacidade de olhar para si mesma, se tornar uma mulher que o tempo todo está se restaurando, se reconciliando com todas as suas partes. Lembra da Catadora de Ossos, né? O conto da La Loba, da Clarissa Pinkola Estés? Nós temos muitos ossos espalhados pelo deserto. A gente acha que catou todos, a gente traz o arquétipo da velha sábia, vai lá e pega todos esses ossos, mas muitas vezes alguns ossinhos estão ali escondidos. Você reconstruiu, mas você ainda tem que, sabe, se reconciliar com aquele conteúdo. Então, a sua postura profissional e a sua capacidade de olhar para si mesma, se restaurar, é fundamental para você ter um trabalho com mulheres. E embora seja muito valioso a gente estar conectado com a nossa própria intuição, valioso e necessário, e utilizá-la como um recurso dentro do nosso trabalho, nenhum bom trabalho com mulheres vai ser duradouro, forte e transformador se a gente só estiver conectada com a nossa intuição e com a nossa boa vontade. Por quê? Porque a demanda é muito grande. Gente, não é só sororidade, mas é sororidade também. Não é só uma mulher conectada, tá? E o centro tendo como fio condutor uma mulher plena, mas é uma mulher conectada também com o objetivo principal, com o propósito, com os valores do seu trabalho. Não é só boa vontade, mas é também muita boa vontade, muita perseverança, muita gentileza, muita compaixão, muita permissão, sabe? Muita restauração. Isso é muito importante. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão tão delicada, que é cobrar, não cobrar, quanto cobrar, tá? Você tem dificuldade em cobrar pelo seu trabalho? Me fala. Vocês têm dificuldade em cobrar pelo trabalho de vocês? Ou quando vocês vão pagar um trabalho, vocês sempre acham que estão sendo injustiçadas ou que o trabalho é caro? Quando você vê o trabalho de uma mulher, você costuma dizer, ai, que trabalho caro. Não precisa responder, mas pensa a respeito aí dentro, tá? Eu costumo dizer que esse tema, ele representa quase que literalmente um nó para muitas mulheres que buscam mentoria, buscam a formação de guardiãs ou buscam a psicoterapia. Não só com o círculo de mulheres, tá, gente? Mas, independente do ramo, nós mulheres temos dificuldade em cobrar o nosso trabalho. Eu já escutei milhares de vezes variações dessa frase. Eu tenho dificuldade de cobrar. Eu tenho dificuldade de colocar preço no meu trabalho. Quem nunca escutou isso? Então, para a gente falar sobre essa temática, eu acho que a gente levaria, sei lá, no mínimo uns 4 dias, tá?
Porque são muitas crenças que estão por trás dessa fala. Tem todo um sistema social, político e econômico arraigado nesse valor. A gente ainda vive numa sociedade muito patriarcal. Mas eu compilei alguma coisa que eu acredito que possa trazer uma luz hoje para a gente, que possa clarear, que possa nortear ou sulear o nosso caminho, tá? Existe sistemicamente um grande desequilíbrio entre o dar e receber, tá? Mas isso está muito potencializado nas mulheres. Por que que existe tanta dificuldade de receber o retorno do seu trabalho? De receber aquilo que é equilibrado, aquilo que é justo? Por que que não entra num fluxo de abundância na vida? Por que que muitas mulheres não conseguem se conectar com essa abundância? É o mesmo fluxo de amor e doação. Afinal, né, vamos lá, o mesmo amor que vai, deveria vir. Em primeiro lugar, se você não encara o seu trabalho como algo profissional, é bem provável que você não queira cobrar, tá? Nesse caso, fica muito misturado o que eu posso dar e o que eu posso receber. E é muito provável que você esteja fazendo uma troca, ou seja, o dar e receber, que não está sendo equilibrada. Agora, se você quer assumir realmente uma postura profissional, é importante você se lembrar que quando eu ofereço algo para alguém, eu preciso receber algo de volta. Para que eu permita que as mulheres possam receber, é muito importante que elas possam lhe dar algo em troca, que todas se sintam doando, que elas possam pagar pelo seu trabalho. Porque é uma maneira também de você se sentir capaz. É muito bom você orientar uma mulher que ela é capaz. Você pode acolher, mas deixar ela naquele papel de que ela nunca vai conseguir. Eu sei que tem uma realidade social, econômica acontecendo aí, e tem muitas pessoas que hoje não têm condições mesmo de pagar um curso, mas não significa que elas não vão ter nunca. Agora, o seu papel como facilitadora vai mudar esse destino dessa pessoa, porque a forma como você acolhe, que é autêntica, que é verdadeira, que confia na capacidade dessa pessoa crescer, vai levá-la à frente. Agora, se você está nessa postura de querer salvar todo mundo, você só vai, de alguma maneira, desempoderar essa mulher. Eu já atendi e escuto o tempo todo muitas mulheres de movimentos que eu honro muito, que são potentes e que são bonitos e que falam a seguinte frase: quando põe o dinheiro, estraga tudo. Por que que o dinheiro estragaria tudo? Por que, gente? O dinheiro não é fruto do trabalho das pessoas, do tempo delas, da vida delas? Por que então que quando põe o dinheiro estraga tudo? Da onde vem isso? Tem uma outra frase que eu escuto sempre que é assim: ah, se você põe o dinheiro, você está contaminando a relação de sororidade. Eu não consigo entender isso. Quando uma mulher me fala isso, eu percebo que ela tem uma questão com dinheiro. O dinheiro é contagioso ou ruim por si só? Por que que o dinheiro está separado da afetividade? Quem que vai pagar essa conta? Quem que vai pagar essa conta? O dinheiro não é bom e nem é ruim. O dinheiro ele é fruto da vida. Ele é fruto do seu tempo, ele é fruto do seu trabalho, ele é fruto das suas habilidades, ele é fruto de tudo que você construiu. E ele é fruto de todo o seu melhor também. A gente não troca a vida para ganhar dinheiro? Ou não? A gente não troca? Ué, quando você atende um paciente em terapia, eu estou ali atendendo.
certo? Eu estou abrindo mão de estar lá numa praia, no mar, e estou deixando de viver aquilo para assumir o meu papel profissional. Então, sim, a gente troca tempo por dinheiro. Então, você tem que trocar, saber aprender a trocar capacidade profissional por dinheiro. Então, o dinheiro também faz parte da nossa vida. Ele é uma moeda de troca e de equilíbrio das relações humanas. Não tem nenhum problema. É você saber o limite disso tudo dentro de você. Ele não é bom, ele não é ruim. Depende de como você usa o dinheiro. Ele não é um bem nem um mal em si. Muitas vezes essa porta está bloqueada para você. E aí você vai sempre encontrar justificativa para suas escolhas e decisões. E tudo bem, está tudo certo. Tem uma fala que é assim: o meu trabalho ele é diferente porque ele é voluntário. Eu acho que nenhum trabalho é melhor que o outro, ou pior que o outro, se tem ou não troca através do dinheiro. Eu faço, fiz e estou aqui realizando um trabalho voluntário, é uma doação. Então, ele não é melhor de quem leva hoje uma aula para casa cobrada, não é melhor. E nem o dessa pessoa que está cobrando é melhor que o meu. São só situações diferentes. Se a gente puder ler, né, As Deusas, as Bruxas e a Igreja, que é um livro da Nazaré, Maria, deixa eu pegar aqui, Maria Nazaré, vou pegar esse livro aqui. Esse livro aqui. Esse livro é fundamental, né? É um livro que foi vencedor do prêmio Austrégésilo de Ataíde, a União Brasileira dos Escritores, em 97, e a Maria Nazaré, ela traz esse contexto, né, da mulher, da religião, tá tudo escrito, de como você se conecta, da onde vem essa crença limitante. Esse livro é maravilhoso. É um livro que eu nunca vi nenhum grupo trabalhando ele aí. Ó, a ideia para as mentorandas aí. Então, assim, esse lugar de arrogância e de prepotência que você diz para uma outra mulher que trabalha com mulheres que só porque você faz um trabalho voluntário, o seu trabalho é melhor que o dela, isso está num lugar muito hipócrita, porque não é verdade, né? Nenhum trabalho é melhor ou pior porque tem ou não a troca através do dinheiro. Eu sei que ninguém nesse mundo pode viver sem precisar de dinheiro. Existem hoje muitos trabalhos colaborativos, muita troca. Eu troco muita coisa, por exemplo, olha esse brinco lindo aqui, ó. Esse brinco lindo aqui veio da Tribalistic, né? Foi uma troca por um curso de formação, né? Ela tem um produto, eu tenho outro. A gente negociou e trocou, tá equilibrado para todo mundo. Eu fico linda com os brincos, eu faço divulgação dos brincos também, porque isso ela não precisava nem me pedir, mas é uma permuta. Dá para a gente trabalhar assim também, mas não vai dar para contar, para pagar a conta da Enem com permuta. Eles não vão aceitar uma massagem, uma jornada terapêutica comigo. Eu vou ter que ter dinheiro, eu vou ter que ter matéria, né? Então a gente precisa sim do dinheiro. E apesar de muitas comunidades que estão aí se organizando de uma maneira mais sustentável, isso está começando agora. Pode ser que num futuro a gente tenha mais essa moeda de troca também no nosso trabalho, mas precisa ser equilibrado do mesmo jeito. E a gente precisa resolver a nossa relação com o dinheiro. É engraçado porque eu sei que ninguém nesse mundo pode viver sem precisar do dinheiro. Que para muitas pessoas o problema começa aqui. Elas negam tudo aquilo que elas precisam, simplesmente porque detestam precisar. É louco isso, né, gente? Então, eu olho para o dinheiro apenas como um recurso. Eu não sou melhor que o dinheiro, assim como eu não sou melhor que ninguém. Eu preciso do dinheiro como uma pessoa comum que eu sou. E preciso muito também de todas as outras pessoas, especialmente das pessoas que mais amo. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de amor, né? Eu preciso de tempo, eu preciso ter um sentido pela minha vida, um propósito. Eu gosto do meu amor próprio, de gostar de mim mesmo. Eu preciso de reconhecimento pelo meu trabalho, de alegria, de tantas outras coisas, mas o dinheiro também está aí. Então, como toda a riqueza na nossa vida, como o amor e o tempo para viver, o dinheiro é uma parte mais visível e material da riqueza.
e nos ensina uma lição de humildade e nos convida para a gente se sentir o quê? Merecedor da riqueza da vida. Do mesmo modo que a gente precisa receber o amor. É muito bom ter prosperidade. O outro risco, né, de trabalhar com mulheres sem se profissionalizar, sem equilibrar o dar e receber, sem querer cobrar, sem querer fazer uma capacitação, é você, como eu falei há pouco, não dar conta do que pode emergir emocionalmente. A partir do quê? Das histórias das mulheres, tá? Ali dentro do grupo, ou como consequência da sua relação de trabalho com elas. E depois que emerge uma crise, e depois que emerge uma dificuldade, algo mais grave no meio disso, sei lá, como que você vai lidar com isso? Você está realmente preparada? Então, é importante você se lembrar que quando a gente faz esse trabalho, informal ou não, recebendo por ele ou não, a gente está assumindo uma grande responsabilidade. A gente tem um compromisso ético com cada uma dessas mulheres. Ético. Então, a maior parte dos nossos enroscos começa a aparecer quando eu não tenho uma postura profissional. E quando eu não tenho uma postura profissional também, às vezes isso traz por trás uma crença. Qual é a crença? Uma insegurança minha. Eu não quero assumir que eu trabalho com mulheres ou que eu trabalho, recebo para trabalhar com mulheres. Na realidade, eu não quero assumir que eu quero trabalhar com mulheres ou que eu trabalho com mulheres. Então, eu acabo não assumindo. E isso fica aquela coisa meio que de favor, sabe? De favor, meio que na amizade, meio que para eu não ser cobrado daquilo que eu tenho medo no fundo de ser cobrada. Olha a crença, tá? Mas você pode dar o seu melhor nessa condição? Não. O que acontece quando alguém paga o seu trabalho? Você está implicada nisso. Você está implicada numa retribuição e você vai ser cobrada por isso. Então você vai oferecer o seu melhor. Você vai se preparar de outra maneira. Você vai oferecer o conteúdo programático de uma outra maneira. Você vai planejar o seu trabalho. E isso pode mudar completamente a qualidade do seu trabalho. Então, gente, o que eu quero trazer aqui é que não existe certo ou errado, mas sim responder a todas as mulheres que me perguntam diariamente por que que elas fazem um trabalho com mulheres e se sentem tão cansadas. Por que que as mulheres chegam no círculo maravilhosas e saem maravilhosas e elas saem acabadas, com o mundo nas costas? Ou por que que a gente tem tanta dificuldade, talvez, em cobrar? Tem, sim, uma parte, né, como a Cris Balieiro colocou aqui, né, e a Beatriz Del Pique, que eu li para vocês, que é essa utopia do trabalho, de retornar às novas irmandades femininas, utopia que a gente está alcançando, né? Muita gente fala que é utopia, mas a gente está já alcançando esse lugar melhor. Já tem muitos movimentos acontecendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Não só no mundo todo, como aqui no Brasil. Mas a gente precisa também saber ponderar. Dá para a gente fazer um trabalho, oferecer sempre um trabalho para alguém, mas também, se a gente quer se profissionalizar nisso, a gente vai ter que aprender a lidar com a cobrança. E quando a gente cobra pelo nosso trabalho, é óbvio que as pessoas vão também te cobrar. Mas quando você não cobra, as pessoas também vão te cobrar. Tá? Então, isso é fato. Eu acredito que eu trouxe um conteúdo bem interessante para a gente, no mínimo, parar para pensar. Eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, longe, está longe disso.
mas eu estou dizendo que a partir do meu trabalho de observação, de restauração, de troca com outras mulheres que estão guiando o trabalho com mulheres, nem necessariamente nesse trabalho com o sagrado feminino, com o xamanismo, com os círculos, né, mais voltados a essa dimensão mais sagrada e espiritual, não que os outros não sejam, mas no corporativo, por exemplo, e existe uma queixa muito pontual com relação a isso. Então, tudo isso tem uma visão social, tem uma visão política e tem uma visão, obviamente, econômica. Então, é importante a gente observar tudo isso. Então, vamos refletir a respeito disso, vamos ler a respeito disso. Não é o que a Soraya fala, é o que você está sentindo a respeito disso, sabe? Chama uma amiga querida tua, bate um papo, conversa sobre esse ponto de vista.